Oi, Histórias de Amor de Bert Hellinger. Estamos, acho que no 11º encontro para essa maravilha de aprofundamento em nós mesmos, para que nossos relacionamentos sejam cada vez melhores, muito melhores. Isso que Hellinger nos propõe quando... Aliás, ele não estava muito interessado embora ele fosse, assim, muito amor, né? Ele expandia, manifestava muito amor, mas eu acho que ele mesmo não se dava conta de que ele estava criando um novo modo de ser para toda a humanidade. Então, ele canalizou, né, essas leis do relacionamento humano. Ele conseguiu perceber fenomenologicamente, isto é, observando o que acontecia num campo de constelação, o que acontecia com os representantes do cliente. E aí ele foi, então, percebendo isso, né, percebendo aquele fenômeno ali, ele então foi desenvolvendo o que ele depois veio a escrever. Agora tem aqui um convidar para participar. Eu tô querendo ver se tem um filtro, que eu acho que eu esqueci de colocar um filtro. Deixa eu ver aqui. Luminous, de Paula Alberti. Ok, tá ótimo. Ok, então vamos lá. Vamos, agora tá cheio de mensagens aqui na minha tela. E nós estamos na página 49 e é a diferenciação dos sentimentos. É o que nós vamos ler hoje nesse nosso 11º encontro. Então, a diferenciação dos sentimentos. Muitas vezes, quando alguém mostra um sentimento, isso nos impressiona, principalmente tratando-se de um sentimento triste. Existe um teste para a diferenciação dos sentimentos. Por exemplo, se eles conduzem à ação ou se representam um obstáculo para a ação. Olha que incrível isso. Se o sentimento representa o sentimento que o outro está te mostrando representa uma ação para você ou um obstáculo para a ação. Você já pensou nisso? Você já pensou se o sentimento que o outro está demonstrando ali, se ele te paralisa ou se ele te movimenta, se ele te contrai ou se ele te expande? Essa é a grande clareza que Hellinger vai trazendo para a gente. Qual é a nossa percepção de nós mesmos perante aquilo que o outro está tendo. Então, ele está falando da diferenciação dos sentimentos. Quando você percebe uma outra pessoa com um sentimento forte, essa percepção te leva à ação ou te paralisa?
Essa é a primeira percepção. Você vê uma pessoa com sentimento forte, você não vai ali já interferir, não. A primeira coisa, você se observa. É só a partir da sua observação, da sua auto-observação, da sua auto-percepção, que então você vai ver aquele sentimento que a pessoa está demonstrando. Está te fazendo expandir como pessoa, te levando à ação, a mais criação de vida, ou ele está te paralisando, te impedindo a ação? Olá, Nara, Denise, minha mentorada, que bom que você está aqui. Nildo sempre está aqui presente também, bem-vindo. Ana, Elizabeth, Regina Rodrigues, minha mentorada querida. Ana Capanema, né? Já falei. Carla Luiza, que bom que vocês estão aqui. Maravilha, eu não estava vendo os... Oi, Nara. E semana passada eu mostrei aqui meu cachorro que contribuiu com uma mentoria forte que eu estava fazendo e ele contribuiu bastante. Então vou repetir esse trechinho aqui, não sei se vocês ouviram. Andrelina, querida, estava falando que o meu cachorro contribuiu na mentoria de sábado do Caminho para o Despertar. Você estava lá presente, né? Muito obrigada pelo... Acho que você já deu um depoimento super lindo. Então, a diferenciação dos sentimentos. Muitas vezes, quando alguém mostra um sentimento, isso nos impressiona, principalmente tratando-se de um sentimento triste. Existe um teste para a diferenciação dos sentimentos. Por exemplo, se eles conduzem à ação ou representam um obstáculo à ação. Podemos nos questionar e experimentar sentir na alma. Alguém atrai nossa atração sobre si através do seu sentimento, ou podemos permanecer conosco mesmos quando alguém mostra um sentimento? Quando olha só, agora vocês estejam atentos, porque ele vai dar uma dica aqui de vida muito importante para as próximas horas, para os próximos dias, para os próximos meses, para a vida toda. Quando percebemos que alguém atrai a nossa atenção sobre si através do seu sentimento, não podemos de forma alguma agir, pois por detrás deste sentimento geralmente esconde-se a agressão. Ok? Então, quando você vê uma pessoa com um sentimento forte, aquela história, sempre que uma pessoa está num grupo, às vezes de estudo, começa a chorar compulsivamente, se sente muito tocado por aquilo que aprendeu, aí o colega vai lá e dá abraço. Eu nunca deixei que acontecesse isso nos meus grupos de constelação. A pessoa precisa sustentar sozinha aquela emoção, senão ela não cresce, ela não evolui. O outro que vai ali consolar, entre aspas, ele está se sentindo maior, ele está se sentindo arrogantemente maior do que o outro. Não, mas no final ele só está querendo uma ajuda, prestar uma ajuda que o outro não está pedindo e que não pode ser dada. Então eu vou de novo ler aqui. Quando percebemos que alguém atrai a nossa atenção sobre si através do seu sentimento, não podemos de forma alguma agir, pois por detrás destes sentimentos geralmente esconde-se a agressão. Não estou falando se uma pessoa quebra o pé, está com o pé quebrado, que você não possa ajudar a chamar o pronto-socorro. Não é isso. É você se envolver naquele sentimento. O que você precisa fazer é se observar.
Sentimentos através dos quais alguém atrai a atenção dos outros sobre si servem como substituição para a própria ação. Portanto, são dramáticos. É o famoso trauma e drama, né? Que agressão, Nara, é uma raiva interna que está sendo ali reprimida, e então faz isso. É muito comum você ver, até em crianças, um choro de birra e tudo, e o que está por trás ali é uma raiva interna. A gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Sentimentos através dos quais alguém atrai a atenção dos outros sobre si servem como substituição para a própria ação. Portanto, são dramáticos. Em tais sentimentos, fechamos os olhos, pois esses sentimentos alimentam-se de imagens internas e não da realidade. Percebeu agora? Que essa pessoa, muitas vezes, que está ali com aquele sentimento exacerbado, fazendo trauma e drama, ela não está focada ali no fato que aconteceu. São as próprias imagens internas que ela tem, que ela está reagindo àquilo. Bhagavan fala, né, o mestre que eu sigo na Índia, ele fala, o que importa, o que existe não é o fato, é a percepção do fato. Nós só agimos, nós só percebemos, nós temos a percepção do fato. O fato em si, ele é absolutamente neutro. Ele é sempre neutro, o fato. Agora, a percepção que cada ser tem do fato, aí, a partir disso, é que a gente age. Então, esses sentimentos alimentam-se de imagens internas e não da realidade. Podemos esquecer esses sentimentos, mesmo que sejam eles os mostrados com maior frequência. Não nos deixemos enganar por esses sentimentos. Se alguém nos persegue e exige, você tem que me ajudar, né, entre aspas, irritamo-nos. Essa irritação é o sentimento que o outro esconde. Então, esse é quando a gente ressoa, né? A gente entra em ressonância com o outro e fica irritado com o outro. Então, a gente está puxando aquela irritação do outro, daquele outro que exige a nossa ajuda. Isso aqui é muito importante para terapeuta. Eu não sei se vocês que estão aí trabalham com outros, são facilitadores ou estão ouvindo isso aqui mais para a própria evolução, para o próprio autoconhecimento de vocês. Aqui, essa ferramenta aqui, como autoconhecimento, não conheço nada mais incrível, mais profundo do que esse livro aqui. Ele dá um impulso mesmo. Oi, Aline. Então o outro às vezes fala, você tem que me ajudar, irritamo-nos. Essa irritação é o sentimento que o outro esconde. É uma grande habilidade saber agir com o outro de maneira que ele sinta a mesma irritação que nós sentimos, porque assim torna-se capaz de agir. Quando a raiva leva à ação, né? A irritação leva à ação. Ele está usando aqui a palavra irritação, mais do que a raiva. Necessitamos, porém, de força para aguentar esse tipo de situação. Denomino esses sentimentos de sentimentos secundários. O Hellinger fala assim que a própria raiva é um sentimento secundário, porque o
sentimento primário é o medo. A raiva é decorrência do medo. Você tem medo, todos nós. Aliás, a humanidade toda é pauta. Oi, Ana Paula, minha mentorada querida, entrou aqui também. Toda a humanidade, o sentimento mais forte da humanidade é o medo. Se a gente fizer um resumo do sentimento mais forte que puder fazer, é o medo que está, infelizmente, ainda dominando todos nós. Por isso que nós precisamos fazer muito esforço, né, de aumentar a nossa frequência vibratória, às vezes, né, nessas épocas tipo carnaval, tipo quando tem um acidente climático muito forte, né, uma intempérie, um cataclisma, o medo vem ali e assola. Então, nesse momento, não é para a gente ficar vendo TV, vendo aquele evento repetidamente, né, como agora aconteceu lá com aquela queda de Capitólio, da pedra lá em Capitólio, né? Aí ficam passando aquilo, passando, a gente vê no vídeo, e aí o medo acha um solo fértil para ele se desenvolver. E aí esse medo vai passando para o outro, e você vai restringindo a sua vida. Em vez de você expandir, né? Em vez de cada um de nós expandir, a gente vai restringindo, porque o medo está ali nos dominando. Os sentimentos relacionados à realidade... olha só, nem sabia que estava nesse livro isso, mas isso é muito importante, ó. Principalmente, agora eu estou vendo que tem vários terapeutas aqui, né? Olha, presta atenção, Ana Paula. Os sentimentos relacionados à realidade denominam de sentimentos primários. Sentindo-os, estamos de olhos abertos. Os sentimentos primários sempre correspondem à ocasião. Nunca são exagerados e são, de certa forma, reconfortantes. Sentimos-nos seguros e não manipulados na presença de pessoas que mostram tais sentimentos, como, por exemplo, quando alguém sente uma dor ou uma tristeza profunda, ou também raiva, tratando-se de uma raiva legítima. Então, a raiva ele está chamando aqui, que pode ser primária, mas ele fala muito da raiva como um sentimento secundário. A raiva legítima, ela leva à ação. Então, os sentimentos primários são aqueles que estão diretamente ligados à realidade. Sentimentos secundários são aqueles que estão ligados às imagens internas que nós temos, né? As nossas projeções, expectativas, ao nosso próprio trauma e drama, né? Esses são os sentimentos secundários. Sentimentos primários são sentimentos que tá ali, aconteceu algo, você teve aquele sentimento de espanto, medo, compaixão. Vamos ver aqui o que ele fala. Uma outra característica de sentimentos primários é que são de curta duração, passam rapidamente. Podemos observá-lo quando alguém na família morre, por exemplo, o parceiro. Então, o parceiro que sobrevive sente uma dor profunda. E se permitir essa dor com toda a sua veemência, passará logo. Ela faz com que ele seja capaz de separar-se internamente e olhar para frente. É a tal da choque de viúva, dor de viúva, né, que é
popularmente falado, porque sente aquela dor profunda de perder uma pessoa que conviveu muito, mas se ela sentiu toda aquela força, aquela dor naquele momento, depois ela pode viver. Ela faz com que ela seja capaz de separar. A própria dor forte, né, e rápida faz com que você possa separar-se internamente e olhar e cuidar da sua própria vida e olhar para frente. Alguns parceiros permanecem de luto por toda a vida, porém não estão verdadeiramente de luto. Esse luto é um sentimento secundário. É demonstrado por pessoas que ainda carregam mágoas em relação ao parceiro e devem algo a ele. Forte isso aqui, bem forte. Vou repetir, ok? Vou repetir para vocês olharem aí, tem muito profissional de ajuda aqui. Alguns parceiros... Olá, Paula! Estamos falando aqui de sentimentos primários e sentimentos secundários. Sentimentos primários são aqueles que são diretamente ligados com a realidade. Sentimentos secundários são aqueles que estão ligados às próprias imagens internas. Alguns parceiros permanecem de luto por toda a vida, porém não estão verdadeiramente de luto. Esse luto é um sentimento secundário e é demonstrado por pessoas que ainda carregam mágoas em relação ao parceiro ou devem algo a ele. Muitos sentimentos que alguém sente e demonstra não lhe pertencem. Na verdade, foram assumidos de outra pessoa do sistema sem que tenha consciência disso. Por isso que é muito importante, né, a gente fazer constelação e fazer, não é só uma constelação, e fazendo constelações, né, porque a gente vai separando o que é nosso do que a gente está assumindo de outras pessoas do sistema. Estou me lembrando muito aqui uma outra ferramenta que eu uso às vezes com meus clientes, que é o Access Consciousness. E tem uma frase que às vezes, uma ferramenta que eu trabalho muito comigo mesmo, que é: a quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Toda vez que tem um sentimento que fala, que estranho, estou com esse sentimento, eu acordei com esse sentimento, eu fico repetindo, às vezes por minutos: a quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Porque às vezes é alguma energia que se aproxima, ou mais comumente nós mesmos, né, que ficamos ligados a uma outra energia, e aí a gente vai lá, chupa isso. Enquanto mais eu sou pisciana, eu preciso estar muito atenta a isso, porque eu absorvo das pessoas, então eu preciso sempre estar atenta para poder cuidar do outro e tratar o outro com me preservando de não puxar para mim. Eu vou lá, puxo, vejo e devolvo, né? Temos, por exemplo, sentimentos... então eu vou repetir aqui, que esse trecho é bem importante, que relata muito o que é uma constelação. Muitos sentimentos que alguém sente e demonstra não lhe pertencem. Na verdade, foram assumidos de outra pessoa do sistema sem que tenha consciência disso. Então, temos, por exemplo, sentimentos de alguém que foi excluído da família ou teve um destino difícil e são realmente sentidos como verdadeiros. Durante a constelação, a transferência destes sentimentos vem à luz. Eu já tinha falado aqui da importância da constelação e ainda nem tinha lido esse parágrafo. Então, estou lendo aqui Histórias de Amor, de Bert Hellinger, e estou indo para a página 51.
estou entregando então essa ferramenta aqui para vocês fazerem isso. Sentiu algo estranho? Só ficar repetindo. É uma ferramenta, não aprendi ela com Hellinger, aprendi no Access Consciousness, mas ela é muito efetiva. A quem pertence isso? Toda vez que sentir algo, vai repetindo. A quem pertence isso? Pode escrever aí. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. É essa a ferramenta. E ela é muito poderosa. Repete uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, pronto. Seu dia é outro. Obrigada, Paula, pelo dia de muita luz aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, né? E aqui está uma chuva, meio chuvoso, meio frio. Nem parece que a gente está em janeiro, em pleno verão de janeiro. Foi um final de semana bem chuvoso e bem fechado. Agora eu vou falar da dupla transferência. Eu acho que essa dupla transferência na psicanálise se fala muito disso. Tá quase certo, Nara. Copia e cola assim. A quem pertence isso? Ok. Devolvo, sou eu que devolvo. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente. A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. A quem pertence isso? Né? Você vai se percebendo, vai fazendo o processo e vai percebendo o seu corpo, principalmente. A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Essa é uma ferramenta muito poderosa, eu uso muito comigo. A dupla transferência. Agora vamos voltar aqui para Hellinger, Bert Hellinger, criador da constelação familiar. Essa ferramenta que eu entreguei para vocês é uma ferramenta de Access Consciousness, e os criadores são Gary Douglas e o Dan Heer. Deixa eu ver se tem alguém aqui das minhas mentoradas ligadas ao Access. Não, aqui não tem. Eu tenho várias. Eu tenho a Graça Luna, uma que é muito ligada ao Access, a Edna Lima, mas aqui não tem nenhuma delas. A dupla transferência, que eu acho que tem a ver, os psicólogos que estão aí me digam se não tem a ver com, eu acho que é mais com a psicanálise. Neste contexto, quero chamar a atenção para uma observação importante. Em muitos relacionamentos entre casais, os parceiros costumam brigar sempre pelo mesmo motivo. Para pessoas que não fazem parte do relacionamento, isso é incompreensível. Neste tipo de relacionamento, existe algo como uma dupla transferência. Isso significa que uma pessoa assume um sentimento de alguém, por exemplo, uma raiva, que este sentia em relação a um terceiro. Neste caso, não há apenas uma transferência de quem tem o sentimento. Um membro posterior, por exemplo, assume o sentimento de um anterior. Mas também a quem se dirige o sentimento. Aí você começa a sentir o sentimento de dois, né? A raiva assumida não está direcionada para o objeto anterior a quem diz respeito, mas procura um alvo novo, alguém que não possui nenhuma culpa. Quando se tem consciência disso, também é possível reconhecer uma dupla transferência em si próprio. E se pesquisarmos, talvez possamos descobrir a procedência e o significado original desse sentimento. Isso é muito de autoconhecimento mesmo, né? Porque para você, às vezes, ver se você está no relacionamento de casal e está sempre brigando
pelo mesmo motivo, você está assumindo um sentimento, provavelmente, do seu parceiro em relação a uma pessoa, e você já está se sentindo em relação a uma outra pessoa, uma terceira ou quarta pessoa. Olha a importância dessa ferramenta que eu entreguei aí para vocês. Muito para você se separar, para vocês sair. Começou uma briga ou uma discussão ou um sentimento estranho em relação ao seu parceiro, a pessoa com quem você mais convive, seu marido, sua esposa, começa a usar a ferramenta, porque ele diz aqui que às vezes você, com o relacionamento, né, com o convívio constante, você pode puxar, né, pela ressonância, um sentimento lá do seu parceiro. Se ele tem uma raiva de uma pessoa, você puxa para você essa raiva e ainda começa a ter raiva de uma outra pessoa, de uma quarta pessoa, porque você está ali em ressonância com ele. Então, usem a ferramenta. Quando alguém briga pela ordem e pelo direito, geralmente luta pelo direito de alguém de sua família. Muitas vezes alguém de uma geração muito mais antiga. Isso é aquilo que ele falou, de que nós puxamos sentimentos de antecedentes nossos, né, de antepassados nossos, e ficamos vivendo a nossa vida honrando esse antepassado. Não cura nem o antepassado e nem toca a nossa vida adiante, mas é como nós temos funcionado. A humanidade, no atual nível de evolução, tem atuado dessa forma. Esse que é o grande legado de Bert Hellinger, é trazer consciência para a gente sobre isso, e através da constelação a gente poder nos viver mais o nosso destino, sem ficar fazendo, ligado, emaranhado, como ele fala, ao destino de um antepassado. Então, quando alguém briga pela ordem e pelo direito, geralmente luta pelo direito de alguém de sua família, muitas vezes alguém de uma geração muito mais antiga. Por este motivo, possui esse zelo especial. Na verdade, não se trata do zelo de um adulto, é o zelo de uma criança, é o zelo de quem está emaranhado inconscientemente com o antepassado. E aí, olá, Mabile, vamos aqui falar então dos sentimentos mais elevados. Muito legal, né? Esse capítulo de hoje eu estou adorando ele. Aliás, adoro todo esse livro daqui para a gente se autoconhecer e melhorar a frequência, aumentar a frequência vibratória. Ele é assim incrível. Os sentimentos mais elevados. Existe ainda um quarto tipo de sentimento. Denomino-os de metasentimentos, que significa sentimentos mais elevados. São serenos e repletos de força. A coragem, por exemplo, faz parte desses sentimentos. Quem é corajoso não tem emoções. Possui a mais pura força. A coragem é desperta e serena. Quem é corajoso não tem emoções, possui a mais pura força. A coragem é desperta e serena. A alegria também faz parte dos metasentimentos. É leve e contente. A satisfação profunda também é um metassentimento. O amor existe em diferentes níveis. Existe o amor primário, que é imediato em relação à pessoa amada. Ele é maravilhoso. Depois existe um amor secundário, quando se está apaixonado. Nesse amor não vemos o outro.
lembra que sentimentos secundários são sempre aqueles que estão relacionados às nossas próprias imagens internas, né? A gente não está com os olhos ali vendados. Então, esse amor secundário é quando se está apaixonado. Nesse amor, não vemos o outro. Existe ainda o amor como sendo um sentimento adquirido. E existe um amor no metanível. O cirurgião, por exemplo, ama, mesmo que ele tenha que cortar. O meta-amor não tem emoções. É, porém, repleto de força. O meta-sentimento mais elevado é a sabedoria. A sabedoria é um sentimento com seu auxílio. A sabedoria é um sentimento. Com seu auxílio, podemos distinguir o que ajuda e o que não ajuda. A sabedoria não tem conteúdo. Possui um sentimento que nos ajuda a distinguir se algo funciona ou não. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem? Então, às vezes o que Hellinger fala é tão profundo que a gente precisa de um tempinho, né, para digerir. Que bom, Nara, que tá tudo bem, que tá indo, né? Tá. Olá, Xandane. Legal que vocês estão... E o que vocês acharam disso, dele falar que a sabedoria é um sentimento, que é um meta-sentimento, que é onde nós podemos distinguir o que ajuda e o que não ajuda? Achei isso bem interessante. A sabedoria não tem conteúdo, pois um sentimento que nos ajuda a distinguir pois possui um sentimento que nos ajuda a distinguir se algo funciona ou não. Acho que talvez eu sinta isso quando eu me distancio, assim, para sentir o campo morfogenético ali daquele cliente, né? O que o campo está querendo me dizer, qual é a interferência que eu posso fazer que vai ajudar de fato aquele cliente, né? Porque às vezes o cliente faz muitas perguntas, e isso, e aquilo, mas que não adianta eu responder aquelas perguntas. Tem umas que não vão ajudá-lo em nada, né? Às vezes eu falo, não, isso não te ajuda, isso não te ajuda, porque o campo está me informando, é por esse caminho, né? É muito além daquele mental, né? Muito além daquelas perguntas que geralmente, principalmente a pessoa que está com medo, começa a fazer muita pergunta para ver se eu não enxergo lá atrás o que está acontecendo. Às vezes a ferida é tão profunda que é como se as próprias perguntas fossem para criar uma barreira. E aí tem horas que precisa responder ali ao mental para não deixar a pessoa totalmente no vácuo, mas às vezes o silêncio ele é muito mais profundo, né? Pode dar uma solução muito mais profunda. E a solução só chega para mim para quem está preparado. Dimensões do amor. O amor tem diferentes dimensões. Vou ler mais essa partezinha aqui, que é mais uma página. E aí a gente para, ok? Quero parar antes das 9, porque hoje é segunda-feira, praticamente o primeiro dia útil do ano, né? Porque semana passada foi a primeira semana do ano, muita gente tirou férias. Hoje eu sei que tem dia 10 de janeiro, estamos começando aqui novas jornadas. Então vamos começar essa jornada falando sobre amor, sobre as dimensões do amor, né?
O amor tem diferentes dimensões. Todos conhecemos a dimensão mais próxima. Crianças amam seus pais enquanto são pequenas. Os pais amam seus filhos. O homem e a mulher amam-se mutuamente, de forma especial. Através do sentimento, o amor se movimenta de um para o outro. Este é o nível no qual nos movimentamos na maior parte. Essa é a consciência primária, né, que Hellinger chama, consciência pessoal. Existe ainda um outro amor, ele é consciencioso. O que significa? Segue a consciência. Que consciência? Da família. A consciência nos diz o que devemos fazer para podermos fazer parte. Temos uma consciência tranquila quando comportamos-nos de tal forma que podemos fazer parte. Temos uma consciência pesada quando tememos ter perdido o direito de pertencer. É a base das consciências, né? Meus mentorados já estudaram isso. A consciência distingue entre o que é bom e o que é ruim. Nesse contexto, é considerado bom apenas aquilo que me concede o direito de fazer parte, e é considerado ruim apenas aquilo que ameaça o meu direito de pertencer. Porque tudo que a alma da criança quer é pertencer por causa da própria sobrevivência, né? Pertencer àquele grupo familiar, mesmo que para isso precise excluir outras pessoas. Enquanto a consciência mais ampla, ela inclui todos. Pelo fato de a consciência nos vincular à nossa família, ela exclui outros, por exemplo, outras pessoas, outros grupos, outras percepções do que é bom ou ruim. Quanto mais nos une a nossa família, principalmente em tempos de perigo e necessidade, onde o nosso vínculo com a família pode se tornar uma questão de sobrevivência, mais forte torna-se a rejeição em relação ao meio externo. A boa consciência nutre a rejeição de outros. Por detrás da agressão em relação a outras pessoas e até do desejo de destruição, onde queremos nos livrar dos outros e queremos que eles desapareçam ou até morram, encontra-se uma boa consciência que nos vincula à nossa família. Isso é bem diferente, né, dos conceitos vigentes. Hein? Portanto, frequentemente existe a exclusão de outros em relação à família, de consciência tranquila. Pelo fato de pertencermos à nossa família, somos forçados a excluir determinadas pessoas. São as famosas guerras em nome de Deus, para vocês gravarem. Cada um acha que a sua religião é melhor do que a outra. Aí mata o outro porque precisa reservar aquele ponto de vista, aquela crença que o meu Deus é melhor do que o seu Deus. E mata de consciência tranquila, né? Eu estou falando um pouco metaforicamente para os dias atuais, mas aconteceu isso na história da humanidade toda. Então, todo mundo de consciência tranquila defendendo ali o seu clã ligado, porque aquele pensamento era o pensamento mais importante de todos. E faz isso de consciência tranquila. Existe, porém, por detrás dessa consciência tranquila, que percebemos na forma de culpa e inocência, uma outra consciência totalmente diferente, uma consciência coletiva, original, arcaica. Então ele está saindo da consciência pessoal, que é a consciência infantil, para essa consciência coletiva. Na nossa cultura, na maior parte das vezes, não temos a percepção dessa consciência. Ela não permite que alguém seja excluído. Se, portanto, alguém da família é excluído, seja por qual motivo for, mais tarde, um outro membro da família terá que representar o excluído, sob pressão dessa consciência. Desse modo, o excluído é integrado à família novamente, porém sem que as pessoas percebam.
Isto é um emaranhamento. É a base da constelação familiar, está falando nesse parágrafo. Em muitos relacionamentos de casais, é a base de onde a constelação familiar soluciona, né? Em muitos relacionamentos de casais, acontece que pessoas excluídas do lado do homem ou da mulher passam a atuar dentro do relacionamento. Assim sendo, esses excluídos precisam ser incluídos no relacionamento com amor. Agora se trata de um outro amor, um amor que ultrapassa os limites do que é bom ou ruim, assim como os limites da consciência integra aqueles que foram excluídos. Isso então é crescimento. Se formos capazes de agir assim, crescemos. Também no relacionamento de casal, ambos os parceiros crescem se agem dessa forma, tornam-se mais plenos e completos. Esse comportamento não faz com que se apaixone ainda mais, porém o vínculo entre eles torna-se muito mais profundo. Hellinger fala que um vínculo profundo, às vezes você ama muito alguém, mas o vínculo não é tão profundo. E aqui ele mostra como ter um vínculo tão profundo com a pessoa. E você iria além dessa consciência pessoal, na consciência coletiva e honrar, né? Amar todos os excluídos do sistema, seu sistema próprio e do sistema do parceiro. Isso é crescimento. Então vamos ficar aqui, que já são quase 9 horas. Muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada por crescerem junto. Fico muito feliz que vocês tenham o crescimento de cada uma de vocês. Denise, Nara, Paula, Xandane, Mabile, Nara, Ana Paula, Aline, Andrelina, Nildo, Ana, Elizabeth, Carla, todos vocês que estão aqui, é o crescimento, influencia todos do seu sistema e toda a humanidade. Uma ótima semana para vocês. Hoje eu dou o Dix às 7 e às 8 nós temos constelação no Zoom gratuito. Acho que todos vocês estão lá no meu grupo de WhatsApp. Se alguém não está, me manda aqui um direct que eu mando o grupo do WhatsApp, que às 8 da noite vai ter constelação em grupo no Zoom. E aí espero todos vocês lá, ok? Beijo e boa semana. Mas vejo vocês hoje à noite.